foguetes, neutrinos, os prótons. Isso a gente é um mundo binário até então descoberto. Depois começou o Einstein, depois foi o Niels Bohr, em 1910 com o Planck. Eles começaram a aprofundar o estudo até que provaram, que a gente vai ver no filme, né, que tanto o átomo, ora ele se comporta como partícula e ora como molécula. Então eu acho mais importante que a gente grave isso, porque isso é a realidade, que a gente é um corpo de energia. Nós somos energia. Então a gente tem que ter certeza disso. Aí vai explicando os fenômenos espirituais, então, porque imposição de mãos. Nós somos energia, imposição de mãos é energia. Então, a física quântica, ela vai elucidar a doutrina, vai a vida. Até hoje em dia fala-se muito de tudo quântico, né? Tudo é quântico. Agora, por quê? Eu acho que é importante, isso aí não é uma aula de física quântica. Eu quero dar a noção que eu acho mais importante é que a gente tenha certeza, eu hoje tenho certeza absoluta que eu sou energia, somente. Tudo no universo é o quanto que eles provaram isso. O nosso mundo material, nosso mundo físico, é energia. Então, aí, dentro da minha área, né, eu sou médica, dentro da minha área, você vê realmente a atuação do nosso corpo, nossos pensamentos. Isso que é importante. Eu acho que mais vale a gente aprender é o lado de que nós somos energia e nós vibramos. O que nós pensamos, o que nós sentimos, e por aí está a nossa saúde. Eu acho mais importante dentro, volto a repetir realmente, para a gente que é espírita, que a gente está tentando, né, cada um melhorar um pouquinho, o importante é nos basearmos nisso. O que eu sou, eu estou vibrando. Eu não estou vibrando para ela, eu estou vibrando para o planeta. Né? Porque a gente vê os fenômenos espíritas, o disco voador, é isso por quê? Porque realmente, o que a gente, se eu amo, né, a outra parece que está falando de amor, eu estou vibrando o quê? Para o planeta. A gente não sabe aonde até vai chegar. Então, no princípio, vamos lá. Então, o que é física? Isso aí é física clássica, né? É a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos e seus aspectos mais gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo, ao redor de nós, desde as partículas elementares até o universo como um todo. Com o amparo do método científico e da lógica, e tendo a matemática como linguagem natural, esta ciência descreve a natureza através do modelo científico. O importante aqui que a gente vê é o método científico da lógica. A física clássica era lógica, ela era objetiva. Quando você passa pelo quântico, você voa. Porque para entender o quântico tem que voar. Como é que a gente pode entender? Uma partícula, uma hora é partícula, uma hora ela é onda, então não é palpável. Só um minutinho, volta aí. Cristianinha, meu mocinho, lê tudo, lê. Ajuda muito. Outra, voltar eu li. Lê o texto todo, tá? Tá. Obrigado. O que é física? A física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos, em seus aspectos mais gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Ela busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo ao redor de nós, desde as partículas elementares até o universo como um todo. Com o amparo do método científico, a física clássica e da lógica, e tendo a matemática como linguagem natural, esta ciência descreve a natureza através de modelos científicos.
é física quântica? É uma teoria física que obtém sucesso no estudo de sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica. Estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, ou seja, que são iguais ou menores dos átomos, como os elétrons, os prótons, as moléculas e os fótons, certo? A física, e a gente tem que entender isso. Eu vou voltar porque é o seguinte: a física clássica, você vai ter o elétron. Quando você começa a nível subatômico, você vai pegar o nosso, eu vejo assim, nosso átomo, que a gente tem a noção, quando aquele átomo explodiu, aí em subpartículas atômicas menorzinhas é que surgiu a física quântica, e a gente entra no outro lado da física. Todas essas micropartículas não podem ser estudadas sob a ótica da física clássica, por não serem influenciadas pelas leis que a compõem, como a gravidade, as leis da inércia, a lei da reação, dentre outras. São essas leis que a gente estudou na física. Vamos lá. Então, é isso daí que tem que ficar. Eu acho que é muito importante que nosso corpo todo é um corpo de energia. Nós somos luz, nós somos energia. Vamos lá. Aí, foi lá na Gênesis. Então, Kardec, na primeira página da Gênesis, é que eu comecei a fazer o paralelismo entre a física e o espiritismo e fui procurar. Então, Kardec me diz, na primeira página da Gênesis, está lá: a doutrina espírita há resultado no ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então, o que a doutrina espírita é? É ensino dos espíritos, né? Diversas psicografias que Kardec juntou e fez a obra. A ciência chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Então, nós temos a origem, a gênese e a origem. A ciência é chamada para conhecer a origem de tudo de acordo com as leis da natureza. Então, tudo no universo é regido pelas leis da natureza. Isso está me dizendo. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis. Então, as leis da natureza são imutáveis. As leis de Deus são imutáveis. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Isso é importante. Então, está lá na Gênesis que diz: para Deus, o passado e o futuro são presentes. Por quê? Nós estamos no planeta Terra. Nosso tempo, né, antes de Cristo, né, nosso tempo é planetário. Se você perceber que são diversos planetas, não existe tempo. Nosso tempo é daqui. Então, está aqui, Kardec está dizendo: para Deus, o passado e o futuro não existe, existe o presente, porque o nosso tempo é planetário. Júpiter, Marte, né, esses que aparecem aqui. Então, diversos planetas dentro da imensidão do universo. Então, agora eu vou do passado e do presente, porque o tempo é do planeta Terra, antes de Cristo, né? Vamos lá. Isso aí é a primeira edição da Gênesis. Vamos. Então, já na Gênesis, há 150 anos que foi nos dito isso. Não existe, para Deus não existe passado e futuro. Vamos lá. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então, o presente é o quê? O presente de Deus. Para quê? Para a gente melhorar. E a gente está aqui no planeta para quê? Para melhorar. É um aprendizado. Eu considero que a gente está sempre num aprendizado, é uma lição de cada. Aprende ali, aprende aqui, aprende ali, aprende aqui. Por isso que é um presente de Deus. Vamos lá. Já no livro dos Espíritos,
espíritos há 150 anos, vamos, na pergunta 540, os espíritos que agem sobre o fenômeno da natureza agem com o conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido. Então, volta aí. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletido. Vamos lá. Aí os espíritos respondem. Uns espíritos agem por impulso refletido e outros não. Aí ele faz uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais de último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Ele está dizendo que alguns espíritos, eles trabalham, mas sem ter a percepção. Pois bem, da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, então os espíritos mais atrasados, eles também trabalham. Ele ainda não tem consciência total do seu livre-arbítrio. Agem sobre certos fenômenos que são agentes sem o saberem. Primeiro, executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida. Então aí ele já me disse que tem que diversas hierarquias dos espíritos. Então quando ele tem o livre-arbítrio, e tudo está trabalhando pelo nosso planeta, dos fenômenos da natureza, é um trabalho constante. Quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Aí quando eu disse, descobri. Desde o átomo até o arcanjo, então, e não é nada por aí. O que Kardec está dizendo é o seguinte, que na formação do planeta existe uma lei da natureza e que houve uma atuação espiritual. Paulatinamente, os espíritos vão trabalhando, uns ainda estão trabalhando seguindo ordens sem seu livre-arbítrio e galgando até que ele diz, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então, existe o quê? Que ele está dizendo, existe uma hierarquia. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. A admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Vamos lá. Então aí é que Kardec nos diz, desde o átomo primitivo, então todos nós começamos o quê? Pelo átomo. Lá na formação lá do universo, e vamos o quê? Virar anjos. Isso é o quê? Evolução espiritual. Com padrões morais aí que tá. Depois, mais tarde, a gente vai ver porque para que a gente esteja na escala evolutiva, eu preciso de que haver o quê? Transformação moral. Vamos. Aí a gente começa a pensar. Pode passar.
no Livro dos Espíritos, essa pergunta é comentada pelo Miramês. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo e se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Para que chegue a esse ponto, passam por fieiras de milênios incontáveis. E esses bilhões de anos, não é 1, 2 anos, a gente pensa que são bilhões de anos, lhe deixam marcas das leis que devem ser respeitadas. Isso é evolução moral. Eles atuam com amor e por amor a suprema sabedoria do universo. Vamos lá. Então, no universo, tudo nele é contínuo e assim o é porque algo no programa cósmico o colocou. Realmente é o que ele diz, que existe uma harmonia, existem espíritos, né? E esse programa cósmico, alguém planejou, né? A gente tem como Deus, né? Então, relações entre a física quântica e o espiritismo, elas de fato existem? Dentre os diversos campos da física, talvez a mecânica quântica seja hoje aquela que exerça o maior fascínio entre as pessoas cujas áreas de atividade não estejam ligadas à pesquisa ou ensino da física. Esse interesse popular e curiosidade pelo assunto faz com que muitos artigos sejam publicados na imprensa não científica, muitos deles trazendo mais confusão do que elucidação e clarificação a que se propõe. Infelizmente, a imprensa espírita também não está imune a esse tipo de... Não é comum a publicação de artigos de espíritos que sem fundamentação científica, isso que a gente precisa olhar, tentam atribuir aos fenômenos espirituais propriedades características da física quântica. Qualquer afirmação que se propõe a estabelecer conexões entre as fenomenologias espiritual e quântica é, no atual estágio de nosso conhecimento científico, prematura e, portanto, faz sentido ser feita apenas dentro de um contexto puramente especulativo e sem deixar nenhuma dúvida de que se trata de afirmação não confirmada e não aceita pela comunidade científica. É importante salientar que a física quântica, desde o seu surgimento no século XX até os dias de hoje, cresceu e amadureceu como uma teoria que trata estritamente das interações entre os diversos componentes que formam a parte material da natureza, e que natureza espiritual não é e nunca foi o objetivo dos seus tratados. Gente, eu pesquisei na internet, foi isso que encontrei. Tenho certeza disso? Não tenho. Não tenho, eu acho que é tanto assunto da quântica, eu fiquei, onde eu vou me basear? O que eu encontrei dentro da física quântica e da doutrina espírito, e que eu achei realmente com uma certa lógica é isso. A física quântica, ela explica muito o nosso mundo material, nosso corpo físico, pensamento. Lógico que a gente é um espírito. Então, o que ela está mais próxima é do mundo material. E acredito sim, de repente até por desconhecimento meu, que realmente o mundo espiritual é explicável por ela. Vamos lá. Comprovar ou não se os fenômenos espirituais são governados, mesmo que em parte, por leis quânticas, é algo que ainda requer futura investigação. Aí eu achei outra entrevista, essa aqui eu não tinha colocado, que é do físico. Ele fala sobre o assunto, que alerta as conclusões apressadas e indevidas ao se falar, e sobre temas como meio espírita. O que a física quântica tem a ver com o espiritismo? Precisamos dela para compreendê-la? Não tem nada a ver com o espiritismo, é a opinião dele, né? Ambas são teorias diferentes desenvolvidas
para a descrição de objetos de estudo distintos. Enquanto a física quântica é uma teoria da matéria, o espiritismo é a ciência do espírito. Para aprender e compreender o espiritismo e seus pontos fundamentais, em nada precisamos da física quântica ou de outras teorias modernas da ciência. Cristina, como sempre, muito brilhante as suas colocações. Eu quero discordar não de você, dele. Eu quero discordar dele, porque antes do mundo material, o que se precede a toda a nossa existência é o mundo espiritual. Então é impossível que uma parte imensa da nossa existência tenha sido desenvolvida pelo mundo espiritual, e a física quântica seria um corpo à parte da construção do mundo espiritual. Eu estou discordando não de você. Não, eu entendi. Eu estou discordando dele. Concordo com você. É dele, viu? Isso. Tudo bem. Você teria exemplos de teorias práticas baseadas na física quântica? Eu concordo com você. Que mesmo bem intencionadas carecem de base científica, sim. O que eles falam, os físicos, quando eles falam, ele debate é isso, Tereza. Uma das teorias que tem sido divulgada no movimento espírita como demonstração científica de conceitos como Deus, alma, reencarnação e mediunidade está contida na obra Física da Alma, do amigo Oswald. Segundo ele, a alma, após o desencarne, permanece no estado permanente de sono, que perdura até a próxima encarnação. Para Goswami, o mundo espiritual não tem graça, por permanecerem os espíritos inconscientes. Mas ele está dependendo, ele está discutindo esse autor. Por quê? É uma pessoa respeitada dentro dos autores que lidam com a física quântica. Entendeu? Agora, o que Vereza fala, que aí a gente vai lá no Big Bang, na explosão, então, por quê? A gente vai ver, porque aí eu vou entrar em outro lado, depois eu entro desse lado. Vamos lá, passa. Para o Espiritismo, temos na base de tudo Deus, Espírito e Matéria. Onde a física quântica se encaixaria? A física quântica nada mais é do que uma criação humana para tentar descrever alguns fenômenos naturais em escala microscópica. É uma tentativa de entender, utilizando-se uma sofisticada linguagem matemática, algumas leis naturais válidas para a matéria. Porque na realidade, leis naturais válidas para a matéria, mas a matéria é energia, né? Vamos. Os assuntos relacionados com a física quântica hoje estão em moda. Fala-se em ativismo quântico, ressonância mórfica, quantificação da matéria. Nos mais variados lugares, aplica-se a física quântica para a transformação do pensamento e muitos outros fins. Mas, afinal, o que é a física quântica? Essas são as crianças do futuro, pequenininhas já com seu livro de quântica. Esses são os pais da física quântica. Pá, vai passar. Então, lá. Física quântica é a física que estuda o mundo das partículas subatômicas, o mundo das coisas muito pequenas, abaixo da dimensão do átomo. É uma área que nasceu do estudo do átomo e das partículas subatômicas. É uma física relativamente moderna, como ele falou, em 1910, porque passou a ser estudada no início do século passado. Sucedeu a física clássica ou newtoniana. Na passagem do século XIX, os cientistas começaram a conhecer melhor a estrutura atômica e, para sua surpresa, descobriram também um universo regido por outras leis, bem diferentes das leis newtonianas que eram conhecidas pela física clássica. Pode passar. A mecânica quântica revela que nas escalas das distâncias atômicas
e subatômicos, o universo tem propriedades tampões. Porque quando você saiu da física clássica e ele descobriu outro universo, a teoria da relatividade, como eu falei mais tarde, da atração e reação, tudo foi modificado. Também demonstra de modo absoluto e inequívoco que vários conceitos básicos e essenciais para nosso entendimento do mundo cotidiano perderam totalmente o sentido nos domínios microscópicos. Em consequência, há de se alterar significativamente tanto a linguagem quanto o raciocínio para tentar compreender esse novo paradigma. É o que eu estava falando. A gente tem que sair do clássico. A gente tem acho que todas as pessoas têm, né? A gente tem conceitos rígidos, né? Então tem que haver o quê? Modificar nosso sistema de crença, né? Modificar padrões realmente. Para cair nesse mundo da coisa, você tem que modificar padrões. E o Espiritismo nos traz isso, porque na hora que a gente está tendo uma evolução moral, o que a gente está fazendo? Nós estamos modificando os nossos padrões. Vamos lá. Ela é importante porque traz postulados paradoxais, ou seja, contrários ao senso comum de nossos sentidos. A física quântica aponta para uma realidade bastante diferente de tudo que a ciência anterior havia trazido ou demonstrado. Ela mostrou ao mundo um universo de incertezas. Suas propriedades foram desenvolvidas e posteriormente foram experimentadas e comprovadas, trazendo conclusões bombásticas do ponto de vista do senso comum da humanidade. A quântica desestabilizou aquela assertividade que os cientistas e até mesmo o homem comum tinham sobre o mundo material. Por natureza e por senso do óbvio, acreditamos muito no senso comum de nossas percepções do mundo material. É isso que eu falei. A gente tem aquela percepção do mundo material. Você tem que mudar nossos padrões, mudar nosso sistema de crença, mudar nossos paradigmas, que realmente o mundo é quântico e em constante movimento, e a gente está inserido nesse mundo. E a proposta do espírita é o quê? Uma transformação, e essa transformação ela vai expandir por todo o tempo. E quando entramos no mundo quântico, descobrimos que a verdadeira realidade é incerta, que aponta apenas para probabilidades e para um universo indeterminado em sua essência, e não uma situação plenamente determinada, como pensava. Então eu pergunto, o que é a realidade? O que é a realidade da gente? O que é? Se nós somos de energia, o que é a realidade? Qual o nível atual do conhecimento científico sobre o que é a realidade? O que a realidade é constituída? A minha realidade é igual à sua? A realidade do Brasil é igual à realidade dos Estados Unidos? Né? A realidade da minha casa é igual à sua casa? Então, do que a realidade é constituída? Quais são os limites dessa realidade? Vamos? Então, aí a gente já passa, já está saindo do concreto, quando a gente vê que tudo se move ao redor de nós numa velocidade de 108 mil quilômetros ao redor do Sol. Então nós estamos ao redor do Sol nessa velocidade, 108 mil quilômetros. E 1.220 quilômetros por hora em torno do eixo da Terra. Vocês sentados aí na cadeira estão se movendo a uma velocidade de 109 mil quilômetros por hora. E tudo isso acontece enquanto 2 bilhões de nêutrons por segundo atravessam seu corpo. Esse é o mundo quântico. Percebam como a realidade é diferente comparando com aquilo que pensamos dela. Então, se a gente parar
pensar. Nós somos energia que existe, nós estamos rodando lá no eixo da Terra. O nosso padrão anterior clássico, a gente está todo mundo andando, muda totalmente. Então nós somos uma consciência, nós somos uma energia e estamos encarnados aqui. Num mundo totalmente vibracional. O universo e tudo nele é o que é, porque algo no programa cósmico colocou lá. A física quântica é uma filosofia integradora. Ela vem para ampliar a visão de forma em que os assuntos que pareciam desconectados passem a ser enxergados de forma complementar e integral. Dentro da visão quântica, o que costumávamos a valorizar dentro do paradigma clássico, sistema de crença clássico, o que acreditamos, nosso paradigma é o nosso sistema de crença. Eles assumem nova importância. Nossas atitudes e posturas diante da vida é um determinismo para a vida em que vivemos. Na realidade quântica, as leis da física não têm valor. A realidade quântica deve ser compreendida não como uma invenção da física, mas como uma manifestação da própria natureza. Olha lá, Kardec nos diz lá no princípio, as leis da natureza. Caso fosse possível ampliar o átomo, isso aí que a gente já, quando a gente tem esse raciocínio, você saiu da física clássica. Caso fosse possível ampliar o átomo até seu núcleo atingir o tamanho de uma moeda, desse tamanho, nessa proporção, a primeira órbita estaria a uma distância de 400 metros do núcleo. E esse imenso espaço vazio do átomo, os físicos dão o nome como espaço de Hilbert, uma região fantasma, entre aspas, onde as leis das físicas não funcionam. Foi aí que os físicos começaram a se indagar. Vamos lá. Vamos lá. O que a quântica fala é que nós criamos nossa realidade. Por isso ela está tão em voga hoje em dia. Vamos lá. Isso aí é um filminho que é básico. Depois, se vocês quiserem, pega no YouTube que ele tem, que é o filminho clássico dentro da explicação que ora o átomo é partícula, ora o átomo é onda. Vamos lá. É o Dr. Quantum. Experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançamos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e encadeavam, batendo na parede de trás com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de trás mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, ela se anula. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto estão. Agora, vamos ficar quânticos.
amigos. É um pedaço bem pequenininho de matéria, com uma bolinha de cookie. Vamos jogar uma corrente por uma fita. Se comporta igual uma bolinha de cookie, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas vendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. Ok, o modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em tudo. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Quem está aqui com que observa? Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? Será então o observador? E mesmo assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Todos são observadores. Mas nenhum deles concorda com todos os pontos do campo, porque percebe o campo matematicamente de diferentes ângulos de percepção. Não sabemos na mecânica quântica como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que
estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele e a outra quando se olha. Mas isso é loucura. But that's crazy. There's no way that we're... Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem: a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. And until somebody looks at the tape, you ain't recording at all. Daí, o que ele nos traz é isso. Existe realmente o átomo, que aí não se pode inventar, existe o átomo, né? Ora ele é partícula, ora ele é onda. E outra coisa, é o que você está falando, é o lado do observador. O observador interfere nisso. Vamos lá. O que é um quanto? Então é o que ele fala da vida, quando ele se comporta como homem. É uma unidade elementar indivisível, definida como a menor parte de uma coisa. Numa coisa não existe nada menor do que seu quanto. Quando genericamente falamos de quanto, nós nos referimos a qualquer coisa e não a algo específico. A ideia de um quanto remete o pensamento de uma medida e não a uma coisa, uma substância. Essa ideia é antiga, remota do período pré-socrático da filosofia grega, no século V a.C., para expressar a noção de que todas as coisas que existem na natureza são compostas por partículas indivisíveis. É a curiosidade do homem lá, já querendo saber a origem de tudo. Vamos lá. Essa partícula indivisível, na época, recebeu o nome de átomo. Essa ideia durou até 1911, quando Rutherford descobre que o átomo não era maciço. Nasce, então, o conceito de prótons, elétrons e nêutrons, que é o quanto da física quântica. Então, a gente viu que o quanto é a menor coisa que existe no universo. Agora, o que é o quanto da física quântica? Quando nos referimos a um quanto em física quântica, estamos falando da menor quantidade de energia presente nos processos físicos, sendo correto definir-o como a menor realidade física do universo. A ideia de quanto aplicada à física quântica surgiu quando, em 1901, Max Planck estudava a emissão de energia pelos corpos metálicos aquecidos. Estava numa experiência que foi tão importante para ele que ele manteve isso em segredo e desenvolvendo seus estudos, descobrimento em segredo durante meses, antes de anunciá-lo no Instituto Imperial de Ciência e Tecnologia da Alemanha. Vamos lá. Em sua pesquisa, Max Planck descobriu que a energia radiante não se propagava de modo contínuo. A gente imagina que um feixe de luz, a energia não era de modo contínuo, mas numa quantidade fixa e imutável, que ele chamou ponto de energia, que ficou conhecida como constante de Planck. Aí nascia a física quântica. Alguns anos mais tarde, em 1905, a ideia de quanto de energia foi utilizada por Einstein para resolver
o outro mistério da física conhecida como efeito fotoelétrico, que lhe valeu o Prêmio Nobel de Física. Mais tarde, já em 1913, quando estudava a estrutura do átomo e sua estabilidade na natureza, Niels Bohr utilizou o quanto de energia, trabalho que lhe rendeu o Nobel de Física. Vamos lá. O quanto, aí a gente tem, o que é o quanto? É menor, né? Menor coisa de alguma coisa. Aí você vai ter o quanto do tempo, né? O quanto de espaço. Então, o quanto do tempo, ele equivale a 10 a menos 42 segundos. O que é 10 a menos 42 segundos? O que equivale a dizer ser um bilionésimo de um trilionésimo de um segundo. A gente para, que é uma coisa difícil a gente, né, imaginar. E o quanto de espaço? Tem uma medida de 10 a menos 33. Em imagens, podemos pensar no quanto como uma espécie de portal, dando passagem por uma estranha realidade quântica. Aí eu me pergunto se essa realidade quântica é a realidade espiritual. Eu me pergunto sempre. O conceito quântico nos obriga a pensar que a realidade é descontínua, onde tudo é feito como esse grão de energia elementar denominado quântico. Vamos repetir. O conceito quântico nos obriga a pensar que a realidade ela é descontínua, onde tudo é feito como esse grão de energia elementar denominado quântico. No nível quântico, as leis das físicas não têm validade. Não existe nem tempo nem espaço. Olha lá. No nível quântico, as leis da física não têm validade, não existe tempo e espaço. Trata-se de uma estranha realidade, onde as coisas podem ser onipresentes, tanto onde tudo pode surgir. Vamos lá. Embora atualmente sejam conhecidas mais de uma centena de diferentes partículas, apenas o fóton, o elétron, o próton, o nêutron e o neutrino são partículas estáveis. Saiu daí? Tudo é feito de quanto? Quando as partículas são quebradas nos aceleradores de partículas, não são pedaços de partículas que se obtêm, mas emissão de quanto? Ou fótons. Qualquer partícula emite fótons quando é destruída numa outra colisão de partículas. E aí que a gente seja, o quanto não é menor realidade. Então ele está dizendo aqui que quando as partículas são quebradas nos aceleradores de partículas, não são pedaços de partículas que se obtêm, mas emissão de quanto ou fótons. Então, em luz. Qualquer partícula emite fótons quando é destruída numa outra colisão de partículas. Mesmo os quartos, que são menores partículas, que são as unidades elementares constituindo as prótons e nêutrons, também são feitos de quanto. Então, aqui, essa divisão é para a gente ter noção. Que você tem o órgão que vai dividindo. Você tem o órgão, o sistema, divide-se órgãos, obtém-se células. Divide as células, obtém-se moléculas. Divide-se a molécula, obtém-se os átomos. Divide-se os átomos e obtém-se a menor partícula. Vários outros conceitos e conhecimentos sobre a mecânica quântica existem, como os neutrinos, cuja existência data da década de 30 séculos passados e tem sua origem no interior das estrelas, onde é produzido em grande quantidade. Agora mesmo estamos no mar de neutrinos, que atravessa nosso corpo sem perceber. Isso eu coloquei, mas acho melhor a gente não aprofundar. Os fótons, princípio da complementaridade, ressonância mórfica, salto quântico, são conceitos sobre a mecânica quântica que complementaria nossos conhecimentos.
O importante e imprescindível dentro do fenômeno quântico é sabermos que somos quantos de energia. Nós somos fótons. Continuando com os conceitos quânticos. Segundo o princípio da incerteza, as descrições do ser como onda ou como partícula se excluem mutuamente. Embora ambas sejam necessárias à compreensão integral do ser, e somente uma está disponível num determinado momento de tempo. Consegue-se medir a exata posição de algo, como o elétron, quando ele se manifesta como partícula, ou seu momento, a sua velocidade, quando ele se expressa como onda. Mas nunca se consegue uma medida exata de ambos a um só tempo. Então ele se comporta de duas maneiras, mas você não consegue medir as duas ao mesmo tempo. A realidade fundamental em si é essencialmente indeterminada, que não há um algo nítido e fixo subjacente à nossa existência diária que possa ser conhecido. Tudo da realidade é e continua sendo uma questão de probabilidade. Um elétron pode ser uma partícula, pode ser uma onda, pode ser nesta órbita, pode estar naquela, de fato, tudo pode acontecer. O relacionamento íntimo, o relacionamento que entra, que presencia o ser que somos, que influencia e até define sua existência a partir de dentro, é a condição de ser quântico. Aí a gente entra na gente. Nós somos o quê? Energia. Então, nossos átomos estão se relacionando. Estão sempre relacionando. Eu estou aqui com ela, está relacionando lá. É o que define a nossa existência. Do ponto de vista mecânico quântico, eu sou meus relacionamentos. Meus relacionamentos com os subseres dentro do meu próprio ser. Meus relacionamentos com outros. Meu relacionamento vive com o meu próprio passado através da memória quântica. Não existe passado. E com o meu futuro através das minhas especificidades. Não existe futuro. E aí? É uma coisa que a gente tinha que pensar. E esse é o mundo quântico. Sem relacionamentos, não sou nada. Mas estou presente, eu sou uma energia, eu tenho uma consciência. A compreensão profunda do processo de vir a ser e a continuidade de pessoas por esse processo, possibilitadas pela memória quântica, são visões das mais profundas e abrangentes que a física quântica nos oferece, a fim de enxergarmos nossa maneira de ser no mundo. Ela toca o cerne tanto do nosso sentido de nós mesmos, enquanto pessoas dentro do tempo, como de nossa compreensão de nossos relacionamentos com nós mesmos e com os outros, tanto no tempo quanto além do tempo. O que eu acho fundamental nessa aprendizagem é que a gente ter consciência que a gente não é esse corpo, a gente tinha consciência de que eu sou um corpo físico e tem as camadas do espírito, mas isso tudo, isso é energia, o tempo todo. Então aqui são diversas, poderia dizer, diversas energias dentro do... Porque você, por que ela é ela, eu sou eu? Porque nós vibramos em frequências diferentes, pode dizer, pode. Cada um tem sua maneira. Nós somos uma consciência, isso sim. Isso é importante a gente saber. Nós somos uma consciência, nós temos pensamento. Então, é um ato,
é tudo interligado. Ela nos coloca no mundo não só aqui e agora, mas para sempre. Como os eleitos, cada um de nós é uma fonte pontual no tempo e no espaço, nosso aspecto partícula, e ao mesmo tempo um padrão complexo, tecido a partir do nosso entrelaçamento com o outro, nosso aspecto onda. Então, aí, nosso entrelaçamento com o outro. Se eu estou com uma raiva, eu vou atingir o outro. Esse que estou com uma raiva, aonde que isso vai estar? Não existe tempo e espaço, então eu jogo essa raiva, eu costumo dizer, eu jogo essa raiva primeiro em mim. Então, a primeira pessoa, e estou vibrando na minha casa, estou vibrando no planeta. Nosso planeta hoje, né, nosso Brasil está tão triste, né? Por quê? A gente tem que vibrar o quê? O amor. Vibrar. O Brasil está precisando de fé, de paz, então eu vou vibrar. E a gente vê todo mundo. Vou colocar um item da quântica que eu achei fenomenal. Porque tudo nós não estamos transmitindo. Nós não estamos transmitindo. Se eu sou energia e transmito, a gente pensa no Wi-Fi. O que é Wi-Fi? Né? Eu vou lá no meu WhatsApp, mando lá agora o Jamãe no recebe. Direto. Então eu estou transmitindo o quê? Os bits. Está lá, está chegando lá. Através de quê? De uma onda. Exatamente. Pode ser assim. E nisso, a gente inadvertidamente está lá no WhatsApp, botando mensagem lá. Contra o Brasil, contra o político. E isso está levando o quê? São ondas levando. Está lá. Então a gente tem que parar, que o momento não é esse. Eu vou expandir o quê? Mensagens bonitas. Né? Aí chega a gente, está lá, se dispôs lá contra alguma coisa do governo, todo mundo distribuindo. Então eu estou distribuindo o quê? Maledicência, né? As ironias, brincadeirinha do WhatsApp. Na internet eu aprendi física quântica com Osni Ramos. Em diversos vídeos dele ele coloca isso. Que a gente inadvertidamente está expandindo isso, que na realidade é. Vamos lá. Em nossa natureza quântica, há uma sujeição natural ao meu destino e ao destino do mundo, que ajudo a criar através das livres decisões e um critério objetivo para decidir se determinada escolha foi boa ou mal. Se for uma escolha má, conduzirá finalmente a um mundo inviável, um mundo que não consegue manter uma coerência ordenada. Seus valores e significados desmoronam e o equivalente moral do caos físico se instala.